Diz assim a palavra do Senhor: propôs-lhe a parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e o semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo uma boa semente? Por quê? Tem então joio. Ele disse: o inimigo é que fez isso. E o servo lhe disseram: queres, pois, que arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até as ceifas, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Comece até aqui, irmãos. Possa se sentar. Amém? Interessante que toda vez que nós lemos esse texto, né? A gente acredita que é uma forma de nos ensinar a identificar o joio e arrancá-lo, né? A gente tem por vista acreditar que o propósito maior é identificar e arrancar, né? Mas sabendo, irmãos, que a cada dia que passa a gente aprende mais, né? Então, se você for no Google, você vai ver lá um monte de informações a respeito da mesma planta. Mas é certo que nós, irmãos, temos que nos apegar aos recursos, né, que é nos dado, né? Pois bem, o Google é algo bem aplicável às nossas vidas nos dias atuais. Porém, lembrando que o Google é responsável por nos dar uma informação, certo? Ou seja, os dois empresários e formados que fizeram o grupo Google, eles pegaram as informações que eles achavam mais apropriadas e inseriram dentro desse aplicativo. Então, ou seja, pode ser que você vá no Google, pegue uma informação e ela só seja uma informação, mas ela não é uma informação, muitas das vezes, confiável. Por quê? Porque ela não foi buscada na raiz, tá? Então a gente se utiliza muito desse recurso. Eu mesmo utilizo quando preciso, né? Mesmo na área de estudo, no modo geral. Mas quando se trata da Bíblia, você não pode inteiramente confiar no Google. O que você tem que fazer? Você tem que buscar nas raízes, para saber se de fato aquela informação ela vem de uma fonte confiável. E aí você acaba, irmão, se você for analisar o texto original ou a fonte raiz, você vê que o joio aplicado em nossas vidas não é somente o que a gente acredita que está no texto, mas é muito mais além, tá? Porque a gente acredita a princípio que o joio, irmãos, é uma planta que ela tem uma semelhança extraordinária, muito parecida com o trigo. Mas quando na verdade ela pode ser identificada ainda quando a planta é pequena. Sabia disso?
ela pode ser identificada ainda no início do nascimento, da germinação daquela planta. Mas a Bíblia, mas então, por que a Bíblia fala que quando voltou, aleluias, que quando eles voltaram, os plantadores, já estava a plantação ali plantada, mas o que eles fizeram para que o inimigo plantasse? A Bíblia fala que os plantadores, eles dormiram. Eles dormiram. E veio o inimigo e plantou o joio. Dormiram e veio e plantaram o joio. E a Bíblia ainda diz, que nós lemos aqui, que eles foram embora. Eles não voltaram mais até que o joio, o trigo, já tinha produzido semente. Ele ainda não tinha amadurecido, mas já tinha gerado as suas espigas. Então foi outro erro muito drástico daqueles que cuidavam da plantação. Eles descuidaram porque dormiram, e depois que acordaram, eles foram embora e só voltaram quando o trigo já tinha produzido semente, né? Aí que eles perceberam que ali tinha uma plantação diferente, que o joio estava plantado no meio do trigo. E aí ele vai e fala com o seu senhor, fala: olha, o senhor deu uma boa semente, mas plantamos, mas agora está lá o joio misturado. O que esse senhor fala para ele? Vocês dormiram, vocês descuidaram. E agora o que nós vamos fazer? Vamos arrancar agora? Não, arranca não, deixa que cresçam junto. Mas que quando amadurecer, porque já tinha produzido fruto, se eles arrancassem naquele momento, irmão, ia desperdiçar toda a lavoura de trigo, porque os cachos, as espigas de trigo não estavam ainda vincadas, ia desperdiçar tudo, ia perder tudo. Então agora o que vocês fazem? Agora vocês esperam até amadurecer, e quando amadurecer, você escolha primeiramente o joio e depois você colhe o trigo. O joio você vai atar e queimar, e o trigo você vai colocar no meu celeiro. Ou seja, o que eu quero dizer, irmãos? Que a responsabilidade da implantação do joio dentro da plantação era de quem estava administrando. Era de quem estava administrando. Primeiramente eles dormem, eles descuidam. Planta a boa semente, mas descuida. E vem o inimigo e planta a semente ruim. Depois ele vai embora, abandona. Ele não faz uma espionagem dentro daquela plantação para saber se tem alguma coisa irregular ou o que está precisando fazer. Eles vão embora e só voltam depois que o trigo já está produzido, já nasceu sementes. Então o que Jesus quer dizer, irmão, dentro dessa parábola é para as pessoas que são administradores, que são trabalhadores do reino de Deus, que nós não podemos descuidar da obra de Deus. Nós não podemos descuidar daquilo que foi entregue nas nossas mãos. Aleluia. Então o dono dessa fazenda, ele atribui toda a responsabilidade agora aos trabalhadores. Olha, então agora vocês esperam, tá? Agora vocês têm que esperar, vocês têm que conviver com o problema até que o trigo gere semente, até que eles amadureçam, que para daí vocês fazerem a colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Então o primeiro ponto é o seguinte, irmãos, que nós temos que identificar o joio ainda na sua fase inicial. Nós temos por obrigação de identificar na fase inicial. Aqui é atribuído esse trabalho ao líder espiritual, ao líder de departamento, ao líder da igreja, tá? Não pode passar desapercebido, irmãos, o joio ser criado nascer, germinar dentro da igreja e o líder não perceber. Porque se não perceber, a princípio vai gerar um problema maior. Depois que ele cresce, corre o risco de levar consigo também o trigo. O trigo corre o risco de se perder, por quê? Porque nós não tivemos
a percepção e o cuidado de identificar ele na sua fase inicial. Aí você vai ver foto do joio e do trigo, irmãos. Mesmo quando eles são pequenininhos, tem como identificar. Tem como identificar. São plantações de natureza totalmente distintas. É o que eu vou falar daqui a pouco a respeito disso. Totalmente distintas. E o porquê aqui que o Senhor fala para colher primeiramente o joio? E por que não o trigo? Olha, melhor colher o que é bom, não é? Mas ele fala para colher primeiramente o joio. Por quê, irmãos? Primeiramente que o joio, ele era, irmãos, e é uma erva daninha. Ele se alimenta de outras plantas. E as suas raízes, por mais que elas não são profundas, mas elas se entrelaçam naquela planta. E uma vez que ela entrelaça naquela planta, já na sua fase média e adulta, não tem como arrancá-la ou arrancá-lo sem prejudicar a outra planta. Não tem como, né? E aí é obrigado, depois que identifica ela já na fase adulta, é deixar ela crescer junto com aquela outra planta até a fase da colheita, porque se arrancar, aleluia, antes da plantação amadurecer, vai atingir a raiz daquela outra planta. E outra característica importante do joio também, irmãos, é que ele parece um bambu, ele é duro, ele não enverga. O trigo, na plantação de trigo, quando você passa na época da plantação de trigo, você vê o vento balançando assim, você vê que as plantações ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela se molha. Mas o joio não, o joio ele é duro como um bambu, ele não se enverga, ele não se dobra. Então é por isso que aqui Jesus, usando dessa palavra, ele faz uma comparação bem lógica em relação aos judeus que eram acostumados a lidar com esse tipo de lavoura e plantação, que ele manda colher primeiramente o joio. Por quê? Porque a plantação de trigo era colhida no mês de Nissan, que era equivalente ao nosso mês de julho aqui, julho para agosto. E vocês percebem que esse mês é uma estação de muito vento, venta bastante. E aí quando amadurecia o trigo, né, na estação da colheita, começava a ventar. E o trigo, irmão, deitava todo, ele caía todo, ele ficava todo deitado, curvado. E só ficava em pé o joio, porque ele era duro. Ele não se morga. Aleluia. E o que aprendemos com isso, irmãos? Aleluia. É aquele que não se dobra diante da presença de Deus, é aquele que não se humilha, é aquele que não pede perdão, é aquele que não tem coragem de dizer para o Senhor: olha, me perdoe porque eu errei contra você, contra a sua vida. Ele fica duro, arteado. Mas o trigo não, o trigo se dobra na presença de Deus, ele se humilha na presença do Senhor. Quando ele sente o vento do Espírito Santo, irmão, comove o coração do trigo, comove o coração daqueles que têm Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. E aí fica pronto para colher, está maduro. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês já perceberam, irmãos, que numa maioria das vezes, quando alguém tira o outro da igreja, que a gente entende que é um joio, na maioria das vezes eles tiram pessoas que são trabalhadores, pessoas que realmente trabalham, porém são pessoas, irmãos, que estão ainda na fase de aprendizado, pessoas que não são maduras na fé, elas não verdes ainda. Ela é aquela pessoa que trabalha, tudo que você vai fazer, ela está junto, limpa a igreja, ajuda na construção da obra, mas é aquela pessoa ainda que não ainda tem maturidade espiritual, não atingiu uma maturidade. E aí ela é convencida pelo joio, irmão, a não se dobrar, e vai embora junto, sai fora, não fica, né? Então o nosso trabalho, irmão, na obra de Deus,
Porque se você conseguir, irmãos, você impede que o reino de Deus seja dividido. Então esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho do líder espiritual. Mas como, pastor, se trata de uma pessoa específica? Não. O joio, irmão, ele pode surgir dentro da igreja das melhores pessoas. A melhor pessoa dentro da obra de Deus, ele pode tornar um joio. Mas como assim? Quando ele não é tratado, no começo, ele pode começar a virar um joio. Por exemplo, como é que um filho ou uma filha se torna uma pessoa má na sociedade? É quando dentro do princípio os seus pais não educam, né? Não é uma regra também, né? Porque tem algumas exceções. Porém, na maioria das vezes é assim. A gente responsabiliza os pais pela educação dos filhos, mas isso tem que começar na sua fase inicial. Sim ou não? Se você deixar para educar ele depois de 20 anos, ele vai te atender? Ele não vai. Tem que ser na fase inicial, para você fazer um bom cidadão, uma boa cidadã. Então na igreja é a mesma coisa, você não pode descuidar da sua responsabilidade, né? Muitas das vezes, irmãos, as pessoas, a gente como líder espiritual, depara com situações que nós ficamos calados no momento que tem que falar, né? Nós deixamos de corrigir no momento que é para corrigir. E aí a pessoa, irmãos, ela cresce dentro da igreja sem saber o que é disciplina, o que é o seu espaço, o que é o seu lugar. E a gente deixa crescer, deixa passar. Não, se eu falar alguma coisa, vai embora. Se eu falar alguma coisa, se eu explicar, ela não vai ficar na igreja. E aí a pessoa acaba, irmãos, crescendo dentro da igreja, vendo a igreja como uma instituição que não tem disciplina, e acaba influenciando as outras pessoas. E aí acaba sendo a nossa responsabilidade do líder espiritual, né? Quem nunca fez isso como líder, irmãos, passar a mão na cabeça, né? Falar assim, não vou falar nada não, deixa quieto. E aí depois acontece algo pior, né? Aquele mal ele cresce, aquele mal ele vira um bicho. E aí a gente perde, irmãos, a gente perde o controle, né? Um dos pontos aqui é detectar de depois, antes de enraizar. Porque depois que enraizou o problema, irmãos, já não tem mais jeito. Aí o que fala aqui? Então deixa crescer junto. E quando crescer, aí há uma separação. Aí, irmãos, ainda quem é que vai fazer essa separação? É o próprio Deus. Ele vai determinar quem vai para o fogo e quem é que vai para o celeiro, né? Então nós temos, como líder espiritual, grande responsabilidade. Foi falado aqui nessa noite a respeito dos trabalhadores da vinha, né? Explicamos aqui, pregamos aqui em outras oportunidades, que representa cada trabalhador daquele horário diferente, representa cada pessoa, cada chamado de Deus em tempos distintos, né? A qual nós fazemos parte daquele último chamado, que é aquele trabalhador da última hora, né? Mas o que quero enfatizar aqui é a questão seguinte, irmãos, é que nós somos os trabalhadores da vinha e da seara do Senhor. Aleluia! Somos nós que temos que ter o cuidado dela, né? Como é que faziam para se plantar uma vinha? Os irmãos têm uma noção mais ou menos? Vamos lá em Isaías capítulo 5, para vocês terem uma noção como é que se plantava uma vinha. Capítulo 5, versículo 2, diz assim, ó: agora cantarei ao meu amor. Versículo 2: e cercou e limpou as pedras, e plantou a excelente vide. Cercou e tirou as pedras. Plantação de vinha, irmãos, é uma plantação muito minuciosa. Os trabalhadores tinham que tirar todas aquelas pedras e depois cercar.
E depois de cercar, o que ele fazia? Ele ainda construiu uma torre no meio daquela vinha. Para que servia aquela torre, irmãos? Para vigiar, né? Ele cercava o lugar. Nós vamos trabalhar no da vida do Senhor, no da vinha. O que nós temos que fazer? Nós temos que cercar. A obra que foi colocada nas suas mãos, cerca ela, proteja ela. Proteja com suas mãos, com a sua vida. Né? Já viu pastores, irmãos, que cerca os seus membros, olha, protege, onde é que você está, para onde é que você vai. Irmãos, esse é o nosso cuidado. Crente que sai às vezes para outra igreja sem falar com seus pastores, e às vezes ainda acha na razão. Irmãos, errado. Você tem que falar com o seu pastor, falar, pastor, eu estou indo para tal lugar. Não porque o pastor quer te mandar, e você não, é porque ele quer te proteger. Aleluia. Se for um lugar de perigo, ele vai te proteger. Aleluia. Aleluia. Porque o trabalho do líder espiritual é proteger o seu rebanho, é proteger a sua família. Então, a primeira coisa que ele iria fazer uma vida, tinha que cercar, irmãos, para proteger. Depois tirava as pedras, tirava o impedimento. E por último, colocava, edificava uma torre para quê? Para estar vigiando. Né? Uma vez um rapaz chegou e falou assim: olha, pastor fulano me chamou para ir na igreja dele, visitar a igreja dele. Ele falou assim: ó, eu falei para ele assim: olha, ele tem que chamar a mim, eu que sou pastor. Se ele quer chamar um membro da minha igreja, ele tem que me pedir. Ele tem que falar comigo: olha, hoje eu chamei o seu membro para ir visitar a minha igreja. Porque eu faço isso, irmãos. Eu faço isso. Se eu vou chamar alguém para pregar na minha igreja, ele é um obreiro que faz parte de outro ministério, eu ligo para o pastor e pergunto: olha, fulano de tal, eu quero chamar o fulano de tal, diácono, presbítero tal, para pregar, que eu posso convidar ele. E aí, se ele falar para mim: pode, eu ligo, eu convido. Se não, porque eu falei com ele, mas ele disse que não falou contigo aí, mas eu posso convidar. Se o senhor aceita, para você, se puder, ele pode vir. Então é desse jeito que os queridos espiritual faz, porque cada um tem que proteger o seu rebanho. Eu vou prestar conta, irmão, daquele rebanho que foi me entregue. Não foi? Tem pessoas que acham ser todos os pastores iguais. Eu vim lá da igreja fulano e tal, meu pastor. Não, eu posso até me considerar como pastor, mas eu não sou pastor dele. Eu sou pastor do rebanho que foi me entregue. Foi desse rebanho aqui. É desse rebanho que eu tenho que cuidar. É desse rebanho que eu tenho que zelar, proteger, cercar, né? Aleluia. E todo pastor, irmão, se você for sair para um lugar sem falar com ele, ele vai ficar triste, sim ou não? Decepcionado. Por quê? Porque na hora de cuidar, na hora de zelar, na hora de orar, pagar preço de oração. Porque todo pastor não paga preço alto de oração pelo seu povo. Quando alguém dá uma notícia ruim da sua vida, um obreiro, um crente, o pastor sofre no mesmo momento, ele ora, ele sofre, ele gasta o meio de solucionar aquele problema, de dar uma palavra de conforto, porque é um rebanho que está aos nossos cuidados. A gente sofre por esse rebanho, mas também o mínimo que a gente tem que ter, irmãos, é de consideração, de respeito, né? Então eu, como membro, irmãos, ou como obreiro da casa de Deus, eu dei quase 10 anos com o pastor Vilares, né? O tempo que eu era congregado com ele, irmãos, eu nunca saí sem falar, até porque também eu não tinha necessidade de sair da minha igreja. Nunca gostei de visitar a igreja de ninguém. Visito hoje com o pastor, porque se você não visitar, o outro não vem visitar você. Mas eu amo a minha igreja, eu amo a liturgia da minha casa, eu amo os louvores da minha casa. Eu vou em outra igreja, eu fico perdido, né? Aí eu fico esperando a mensagem, cantando toda a vida, e pulando toda a vida, e dançando. Não sou contra do pentecostalismo, mas o verdadeiro pentecostal tem que estar baseado na palavra, no poder da palavra. Mas Deus tem que ter revelação. Qual é a verdadeira revelação, irmãos? É a palavra de Deus. Você pode até dizer, eu posso até dizer para vocês, levantar a mão e falar assim: olha, irmão, se Deus te manda falar assim, amém, beleza. Mas qual o risco de eu estar errando? Qual é o risco de eu estar usando as minhas emoções e errar? Mas essa palavra, ela é inerrante. Quando você abre e expressa ela, é a boca de Deus falando contigo. Glória a Deus, aleluia. Então eu prezo muito isso, mas eu amo muito isso. E quando eu vou visitar uma igreja que chego lá, não tem mensagem, eu fico voluntariado, porque
Por quê, irmão? Porque para mim eu não ouvi a voz de Deus. Aleluia. Eu não ouvi a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que ter muito cuidado com aqueles que forem entregues em nossas mãos, irmãos, ou pessoas que forem entregues em nossas mãos. Há uma responsabilidade muito grande da vida de um pastor, que você nem imagina, né? Hebreus capítulo 3 fala assim, que nós, os ministros, amam de dar conta naquele último dia, daqueles, aleluia, que foi entregue às suas mãos. Nós temos que dar conta, irmãos. Então a resposta, nós não temos só, irmãos, responsabilidade, como também obrigação de visitar, obrigação de cuidar, obrigação de jejuar pelas pessoas, obrigação, irmão, de chorar no momento oportuno junto com elas, ajudar no que for possível. Essa é a nossa obrigação como homem de Deus e mulher de Deus, aqueles que ministram diante do Senhor, do altar do Senhor, né? Então nós temos essa responsabilidade, irmãos, mas também nós temos que sermos honrados. O líder espiritual tem que ser honrado pelo seu povo, pela sua membresia. Então é o mínimo que se pode fazer, né? Então, em todos os tempos que eu congreguei, eu nunca deixei de honrar os meus pastores, porque eu sei, irmãos, que quando no momento mais difícil da minha vida, foi os meus pastores que me deram força, me ajudou a eu manter de pé. Amém? E quero nessa noite que nos coloque de pé, vamos estar orando ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, agradecer a Deus nessa